Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas aí conseguirem localizar as videoaulas também com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos, tá? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, estamos aqui indo para a nossa quarta aula sobre Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, volume 3, que trata aí do reconhecimento, do conhecimento de mundo, né? Então nós estamos aqui indo para a nossa quarta aula, deixa eu ajustar tudo aqui, né? Madrugada aí, são 3h40 da manhã, eu gravando vídeo aula, família dormindo, mas assim, né, gente, casa pequena, não dá para estar esperando aí o momento que a família sai para poder estar gravando vídeo aula, tem muita coisa para gravar. Então, por esse motivo aí que eu gravo na sala, no quarto, até dentro do carro aí eu já gravei videoaula, porque o importante, pessoal, o concurso está chegando e a gente tem que estar pronto. Então, vamos lá. A gente está trabalhando aqui a parte de conteúdos agora, né? E a gente começou trabalhando aí na primeira parte, e aí a gente vai falar agora uma pequena introdução, né? A gente vai continuar aqui, e agora a gente vai falar sobre expressividade, né? Então eu concluí a aula, pessoal, falando que os conteúdos eles estão organizados em dois blocos. Tá? O primeiro bloco ele se refere à expressividade, às possibilidades expressivas, que é aquela coisa realmente assim de se mexer, aquela coisa assim de se expressar, né? de dar oi, dar um joia, dar tchau, né? E sinais aí que eu não posso fazer aqui. E a segunda, né? O segundo bloco aí, ele tem um caráter instrumental, que é aquela coisa realmente de pegar, de empurrar, de jogar, né? Então são os dois blocos aí que os conteúdos eles estão organizados, tá? A questão expressiva e a questão instrumental. E a gente vai falar primeiramente aqui da expressiva, tá? Então vamos lá para expressividade. Então a primeira temática aqui. Então, vamos lá. A dimensão subjetiva do movimento deve ser contemplada e acolhida em todas as situações do dia a dia, na situação da educação infantil, possibilitando que as crianças utilizem gestos, posturas e ritmos para se expressar e se comunicar. Gente, antes de explicar, me perdoa, vocês vão ouvir um chiadinho aí, é do ventilador. Eu fiz a primeira aula sem o ventilador, quase morri aqui na cozinha. Tá? Então, por isso que eu liguei, né? Sei que estou falando um pouquinho baixo, porque está de madrugada, o ventilador está ligado, mas faz um esforcinho aí, tá, gente, de pegar as informações, dá uma pausa, faz uma anotação, porque eu estou fazendo o meu melhor aqui para vocês. Tá? Eu sei que o meu melhor não é muitas vezes o suficiente, mas é o meu melhor que eu estou fazendo aqui. Tá? Então tem que falar um pouquinho mais baixo aí. A minha enteada reclamou na última noite que ela estava ouvindo a minha voz, né? Que ela precisa trabalhar de manhã. Então, gente, estou fazendo o meu melhor. Me perdoem se a aula não está saindo 100%, mas o pouquinho, se estiver saindo 60%, 70%, é dado com maior carinho aí, tá? Então, me perdoem se não tiver 100% aí do agrado. Bom, aqui está falando sobre a expressão, a dimensão subjetiva do movimento, né? Ela tem que ser contemplada em todas as atividades diárias do dia a dia. Gente, diárias do dia a dia, soltei minha primeira pérola. Gente, subjetivo quer dizer o quê? Que tem que ser cumprido, não é uma coisa assim, como que eu posso falar? Não é uma coisa sugestiva, tá? É uma coisa subjetiva, é uma coisa obrigatória, tem que acontecer. Então, a dimensão subjetiva do movimento, ela tem que ser contemplada e acolhida em todas as situações do dia a dia, ou seja, o tempo inteiro, tá? A criança tem que estar em movimento ali, se ela assim desejar. Possibilitando dessa forma que as crianças utilizem gestos aí, posturas e ritmos para se expressar e se comunicar. Tá? Então o professor não pode, a gente trabalhou muito isso nas primeiras aulas, o professor não pode tolher esse tipo de coisa, não pode chegar lá e ficar assim, olha, não, porque não pode isso, não pode aquilo, tem que ficar quietinho, porque senão se você ficar correndo você se machuca. Não, gente, tem que deixar a criança, né, tocar o pau aí, claro, tudo com segurança, mas não pode tolher da criança esse direito dela de se movimentar, principalmente aí para se expressar também. Além disso, se expressar e se comunicar, né? Além disso, é possível criar intencionalmente oportunidades para que as crianças se apropriem dos significados expressivos do movimento, tá? Então, assim, a criança ela tem que se apropriar de uma forma livre, né? Ela tem que ter liberdade para agir aí com significados expressivos. Ela tem que ter liberdade aí para usar gestos e movimento aí da forma que ela quer. Mas também é possível o professor criar situações intencionais para provocar isso, né? Por exemplo, brincadeiras e jogos aí que incentivem a prática do movimento da criança. Joia, pessoal?
A dimensão expressiva do movimento, ela engloba tanto as expressões e comunicação de ideias, sensações e sentimentos pessoais, como as manifestações corporais que estão relacionadas com a cultura. Tá? Então, tanto as expressões e comunicações de ideias aí, quanto as sensações e sentimentos aí, relacionados com a cultura, tá? A dimensão expressiva do movimento, ela engloba. Tá? Gente, anota isso, que isso é importante, tá? Então vamos lá, ó. Vou ditar aqui de uma forma bem prática para vocês copiarem, tá? Claro, vocês vão pausar o vídeo, porque eu também não posso ficar esperando muito tempo, senão a aula fica chata. Então vamos lá. A dimensão expressiva do movimento, ela engloba duas coisas. Pode colocar assim, 2 pontinhos, coloque embaixo. Primeiro, as expressões e comunicações e comunicação de ideias, as expressões e comunicação de ideias, embaixo. Manifestações corporais que estão relacionadas com a cultura, tá? Ou seja, sensações e sentimentos. Pode colocar até entre parênteses, sensações e sentimentos, tá bom? É importante ver isso aqui. A dança é uma das manifestações da cultura corporal dos diferentes grupos sociais, que está intimamente associada ao desenvolvimento das capacidades expressivas das crianças. Então, assim, gente, eu não vou perguntar assim, quem não gosta de dançar, porque acreditem, tem gente que não gosta, tem gente que é até contra a dança. Eu trabalhei com uma professora em 2009, mulher horrorosa, gente, que ela falou assim, que ninguém na família dela, olha a cultura da família dela, é uma cultura, você não pode dizer que não é, não tem cultura, não tem, a cultura da família dela não permitia danças. E não tinha nada a ver com igreja, com religião, com nada disso, gente. Era uma cultura da família mesmo. Existia aquela coisa assim de não dançar, ninguém gostava de dançar, não gostava desse tipo de situação. Tanto que ela falou assim, teve uma situação que a sobrinha dela estava ali tocando uma música, ela até começou a dar uma balançadinha, o pessoal, pode parar com isso aí. Então, gente, era proibido dançar. Eu vou deixar aqui uma dica de filme, que é o desenho Viva, A Vida é uma Festa, que por conta de uma frustração do passado, de um antepassado da criança ali, toda a família, ela cessou a música na família. Então não podia ter música na família. A música era uma coisa amaldiçoada naquela família. E o menininho queria ser um violeiro, queria ser um cantor, gente. Olha, o desenho é maravilhoso, é um desenho da Disney. Vou deixar a dica de filme aí nos comentários para vocês, tá bom? É muito bacana mesmo. E fala um pouquinho sobre esse tipo de coisa aqui. Então, quando eu falo assim sobre, né, que quem não gosta de dançar, gente, tem gente que não gosta, tem gente que até proíbe a filha de dançar por questões religiosas ou por qualquer outra questão. Todavia, a dança, ela é uma das manifestações de cultura corporal aí de diferentes grupos, né? Cada grupo aí tem o seu estilo, né? Tem o funk, o reggae, o samba, o axé, o pagode, o sertanejo, o forró, rock, gente, qualquer que seja aí o estilo, né? A dança, ela faz parte aí da cultura corporal de diversos grupos, tá? E ela está intimamente associada ao desenvolvimento das capacidades expressivas, que a pessoa se expressa através da dança e como se expressa, né? A aprendizagem da dança pelas crianças, porém, ela não pode estar determinada pela marcação e definição de coreografias pelos adultos. Ou seja, o professor chegar e falar assim, olha, nós vamos aprender agora o passinho do romano. Não pode, gente. Já a criança ela vai dançar do jeito que ela quer, com liberdade, tá? Você não pode chegar lá e falar, você tem que dançar desse jeito aqui. Não pode. Deixar eles livres ali, tá? A gente vai falar agora sobre crianças de 0 a 3 anos, dentro da expressividade, tá? Então, vamos falar da expressividade das crianças de 0 a 3 anos. 2 tópicos aqui, pessoal. Primeiro, reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo, por meio da exploração, brincadeiras, do uso do espelho e da interação com os outros, tá? Então, a primeira forma da criança se expressar, a criança de 0 a 1 ano, a primeira forma dela se expressar é o reconhecimento progressivo dos segmentos do corpo, ou seja, ela começa a mexer com as mãos, com os braços, e em pouco tempo ela vai descobrindo que ela tem mão, que ela tem braço, que ela tem dedo, que aquilo ali se mexe para um lado para o outro. Se tentar virar para esse lado, não vai dar, né, o braço, mas para esse lado aqui ele vira. E a criança vai aprendendo esse tipo de coisa. E o segundo é a expressão de sensações e ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da linguagem oral. Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai aprendendo ali a fazer gestos mais objetivos, como por exemplo, TT, aguinha, né? Ou então vem cá, ou então carinho, ou então tô triste, né? E a criança vai desenvolvendo um pouco mais ali os seus movimentos, tá? Então a expressão, o primeiro é o reconhecimento progressivo ali dos seus
segmentos dos elementos do próprio corpo, e o segundo é a expressão das sensações e ritmos ali. Aí, as orientações didáticas, né, para as crianças aí de 0 a 3 anos. Atividades como o banho e a massagem, elas são oportunidades privilegiadas de explorar o próprio corpo, assim como experimentar diferentes sensações, inclusive junto com outras crianças. Gente, isso aqui é tão repetitivo, mas eu vou falar porque está aqui, mas eu dei umas 2 aulas atrás aí que falava sobre isso, gente, e eles ficam repetindo as coisas e fica uma coisa tão cansativa, mas tá bom, vamos lá. Então, assim, essa questão do banho, né? A criança, ela pode tomar banho com outras crianças da mesma idade ali na creche, acompanhada pelo professor, ou pode tomar sozinha se ela também quiser. Então vai ter essa questão da exploração do corpo, né? De perceber, né? Seu bracinho, sua perninha. Claro, a criança não tem maldade. Então, por exemplo, a criança vai ver, por exemplo, você vai colocar, claro, 2 meninos ali, né? Aí o menino vai ver, né, que ele tem pipizinho, que o outro também tem, né? No caso, se for uma criança muito pequena, pode até colocar grupos ali de 4, 6 crianças, né? Eles vão ver que a menininha não tem pipi e tal, mas é uma coisa meio complicada de se trabalhar. Pode trabalhar, mas é meio complicado, porque a criança chega em casa e fala, eu tomei banho com o coleguinha, tá? Meu, puta, até você explicar a parte pedagógica disso para os pais, então às vezes é melhor você passar batido, porque tentar explicar para os pais que isso é uma coisa comum, que tem que ser explorado isso na criança, ele vai achar que você, olha, deu para entender, dá para encerrar o assunto aqui, né? Então é muito complicado trabalhar, mas poderia trabalhar em grupo também para que as crianças não fiquem um pegando no outro, gente, mas que eles explorem o próprio corpo e o corpo dos colegas através do olhar, tá? Mas, gente, infelizmente, né, é uma coisa complicadérrima, porque a gente trabalha com o pessoal de periferia normalmente, são pessoas que a cultura deles, nossa, você coloca um menino e uma menina junto, vai dizer que o professor está ensinando que não presta para as crianças. Então tem horas, tem atividades aí que a gente acaba tendo que deixar passar, porque dá mais trabalho tentar explicar para os pais do que se a gente, né, deixar para lá, certo? Brincadeiras que envolvam o canto e o movimento simultaneamente, elas possibilitam a percepção rítmica, a identificação de segmentos do corpo e o contato físico. A cultura popular infantil é uma riquíssima fonte na qual se pode buscar cantigas e brincadeiras, né, de cunho afetivo, nas quais o contato corporal é seu principal conteúdo, como no seguinte exemplo. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, esconde a sua perna, senão o jacaré come a sua perna e o dedão do pé, come a sua perna e o dedão do pé. Deixa eu ver se está assim aqui. Aqui não repetiu, né? Mas assim, então você vai fazendo para a criança, vocês não conseguem ver meu corpo aqui embaixo, mas você vai mandando esconder a perninha, esconder o dedão, senão o jacaré come. Gente, então assim, são brincadeiras que envolvem canto e movimento, tá? E as crianças, elas vão aprendendo ali sobre o corpo também. Os jogos e brincadeiras que envolvem modulações de voz, melodias e percepção rítmica, tão características das canções de Nidar, associadas ao ato de embalar e aos brincos, brincadeiras ritmadas, né? Elas podem fazer parte das sequências de atividades. Essas brincadeiras, ao propiciar o contato corporal da criança com o adulto, auxiliam o desenvolvimento de suas capacidades expressivas. Um exemplo é a variante brasileira de um brinco de origem portuguesa, no qual o adulto segura a criança em pé ou sentado em seu colo e imita o movimento do serrador enquanto canta, né? Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, serra 1, serra 2, serra 3 e por aí vai, né? Até o serra 10 lá. Então assim, também são jogos e brincadeiras que envolvem aí modulação de voz, né? Que a criança vai fazendo ritmo. Outro que a gente pode exemplificar aqui também é do trem, né, pessoal? Que fala assim, né? Café com pão, café com pão, café com Dona Maria, não sei o que, Boa Viagem, Maria Fumaça. Eu não lembro agora a letra dessa cantiga, mas ela é bem legal. Deixa eu dar uma pausa aqui, ver se eu consigo achar. Pronto, pessoal, achei aqui. Tá? É um poema, deu um tempinho aqui para achar, mas consegui achar. É um poema, na verdade, bem antigo, chamado Trem de Ferro. Então eu vou falar só um pedacinho para vocês aqui, né, porque ele também é bem grande, senão aí acaba, né, atrapalhando a aula. Mas ele é assim, ó. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim. Café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força.
E é bem grande assim esse poema, mas vocês podem procurar lá, Poema Trem de Ferro. E você vai imitando o som da Maria Fumaça, né? Enquanto você vai fazendo o poema. Então eu nunca consegui ler esse poema sem imitar o trem, gente. Foi uma coisa desde criança, né? Então eu não consigo falar assim, ó, café com pão, café com... Não. Toda vez que eu leio, mesmo que eu não fale, automaticamente a Maria Fumaça vem na minha cabeça. Então isso aqui é um dos exemplos que a gente deu aí da música com ritmo, né? Com entonação. Agora a gente vai continuar aqui, ó. É importante que nos berçários e em cada sala haja um espelho grande o suficiente. Gente, eu também já falei isso nas outras aulas, que ódio. Vou explicar aqui para vocês porque eu já expliquei isso pra caramba em outras aulas anteriores, aí fica meio repetitivo. É importante que tanto nas salas da creche quanto nas salas do infantil, pessoal, tenha um espelho à altura das crianças, que elas possam explorar o corpo, que elas possam interagir com o espelho ali. É claro que é um espelho diferenciado, ele é um espelho colado numa madeira, né, um espelho mais grosso ali, que não vai, se a criança der uma cabeçada ali, não vai quebrar e cortar ela todinha, mas ela precisa desse contato com o espelho para a exploração do seu próprio corpo, dos seus próprios gestos, do seu próprio movimento, tá bom? Alguns materiais em contato com o corpo da criança podem proporcionar experiências significativas no que diz respeito à sensibilidade corporal, né? As características físicas de fluidez, textura, temperatura e plasticidade da terra, areia, da água, propiciam atividades sensíveis e interessantes, como o banho de esguicho, construir castelos de areia, fazer bolo de lama. Outra sugestão é o uso de tecidos de diferentes texturas e pesos, ou materiais de temperaturas diferentes, né? Em brincadeiras prazerosas, como esconder sobre um pano grosso, fazer cabanas, túneis e labirintos construídos com filó e por aí vai. Então vamos lá. Alguns materiais, pessoal, que a gente fala, por exemplo, tem que ter um terrário, né, na creche, por exemplo, o tanque de areia, né? O terrário é mais complicado, mas o tanque de areia, tem que ser uma areia bem cuidada, que ela fique tampada ali para que não venha bicho, né? Tem que ser uma areia que tenha contato com o sol, para também esterilizar ela, para não ficar muito úmida. E a criança tem que ter contato com areia, ela tem que ter contato com água, ela tem que ter contato com terra, né? Para sentir as diferentes sensações. Bem como também, quando fala ali de diferentes tipos de tecidos, diferentes tipos inclusive de materiais. Por exemplo, nós temos um livrinho de história na prefeitura, tem diversos livros de história assim, que tem a orelhinha do cachorro, tem o narizinho do cachorro também, tem a orelhinha do coelho, acho que é isso, tem a linguinha do gato. E aí, claro, na orelhinha do coelho, do cachorro, se não me engano, é um pedacinho de couro, então você sente aquela coisa macia. O narizinho do cachorro já é tipo um veludo, assim, a pele do urso é peludinha, a língua do gato é uma lixa fininha, então a criança vê que ela é áspera, né, a linguinha do gato. E por aí a criança vai tendo diversas sensações, tá? Então são diversos aí objetos, materiais, que tá ali para a criança também através do movimento, do tato, né, poder sentir as diversas texturas aí dos diversos materiais que ela tem à disposição dela. As mímicas faciais e gestos possuem um papel importante na expressão de sentimentos e em sua comunicação. Então a criança fazer careta, né, sorrir bastante, chorar, fazer gestos assim, né, de feliz, de triste, de bravo. Um papel muito importante, esse papel na expressão de sentimentos, né, e também na sua comunicação, na comunicação da criança. É importante que a criança nessa faixa etária conheça suas próprias capacidades expressivas e aprenda progressivamente a identificar as expressões dos outros, né, ampliando sua comunicação. Então é importante que a criança ela conheça suas próprias capacidades, né, de se expressar e também aprenda e também amplie, né, a sua capacidade através da observação das expressões dos outros colegas ali, de outras pessoas, seja criança ou adulto, tá bom? Brincar de fazer caretas. Opa, perdi aqui, pessoal. Achei. Brincar de fazer caretas ou de imitar bichos propicia a descoberta das possibilidades expressivas de si própria e dos outros, tá? Acabei de explicar. Participar de brincadeiras de roda, de danças circulares, como a galinha do vizinho, ciranda cirandinha, né, favorecem o desenvolvimento da noção de ritmo individual e coletivo, introduzindo as crianças em movimentos
movimentos inerentes à dança. Então, brincadeiras de roda e cantigas ajuda bastante as crianças aí a começar a trabalhar com a interação através da música, né? Sem que elas percebam ali que você está meio que intencionalizando algum movimento da criança. Brincadeiras tradicionais, como a linda rosa juvenil, na qual cada verso corresponde a um gesto, proporcionam também a oportunidade de descobrir e explorar movimentos ajustados a um ritmo, conservando fortemente a possibilidade de expressar emoções, tá? Então a linda rosa juvenil, que ela tem cada versinho corresponde a um tipo de gesto diferente, proporciona aí a oportunidade da criança ir descobrindo e explorando movimentos ajustados a um determinado ritmo, tá? O professor precisa cuidar de sua expressão e postura corporal ao se relacionar com as crianças. Olha que importante isso. Não deve esquecer o seu corpo. O seu corpo é um veículo expressivo, valorizando e adequando os seus próprios gestos, né? Mímicas e movimentos na comunicação com as crianças. Como quando as acolhe no seu colo, oferece alimentos ou as tocam na hora do banho. O professor também é modelo para as crianças, né? Fornecendo-lhes repertório de gestos e posturas quando, por exemplo, conta histórias, né? Pontuando ideias com gestos expressivos ou usa recursos vocais ali para enfatizar uma dramaticidade. Conhecer jogos e brincadeiras e refletir sobre os tipos de movimentos que envolvem uma condição importante para ajudar as crianças a desenvolverem uma motricidade harmoniosa. Então assim, pessoal, o professor precisa cuidar muito bem da sua expressão corporal com as crianças, tá? Então, por exemplo, o professor que fala muito assim, com a cara feia, com a cara fechada, ele inibe as crianças, ele afasta, né, o relacionamento dele com as crianças, ali diminui a possibilidade de afetividade. Outra coisa também, o professor ele vai cuidar de uma criança, ele vai pegar no colo, ele vai dar um banho, né? Como que você dá banho na criança? Cata ela pelo braço, esfrega com bucha assim, ou você vai pegar a criança com cuidado, né? Falar, o tio vai esfregar as costinhas agora, né? Vai esfregar a perninha e vai explicando, né? E vai ali, claro, quando a gente fala acariciar, né, pessoal, para quem não entende, pensa uma coisa feia, né? Uma coisa aí de negativa, mas não. Você vai acariciar a criança quando você está dando banho, porque você tem que trabalhar com ela como quando você toma banho, né? Você não está com muita pressa. Como que você toma banho? Você passa o sabonete, né? Você enxágua. Você não cata assim, faz assim no seu corpo, com a raiva da vida danada, né? Então você não pode fazer isso com a criança também. Você tem que acariciar a criança, né? Lavar as costinhas dela com carinho, para ela sentir que aquele ato do banho é um ato de amor. E não um ato assim de obrigação, do tipo, puta, deixa eu lavar esse aqui logo que daqui a pouco vem o próximo. Tá? Então tem que tomar, principalmente na creche, né? Que se dá banho. Então você tem que ter todo esse cuidado, né? Na hora de massagear a criança, de acariciar a criança. Você dá banho pensando assim, se fosse meu filho, como eu daria banho nele? Né? E não fazendo uma linha de produção ali. Também na questão do relacionamento com as crianças, né? Nunca falar com a criança mais forte, mais pesado ali, sempre tratar a criança com carinho, porque ela é uma criança, ela não tem culpa dos seus problemas pessoais, dos seus problemas profissionais, se você não está bem, se você está com dor de cabeça, ou se você está doente. Gente, ela é uma criança, ela não compreende isso. Então não despeja na criança qualquer frustração que você esteja sofrendo em determinado dia. Com a criança você vai ter que ter paciência todos os dias do ano, tá bom? Então tem que tomar cuidado aí. O seu corpo é um veículo expressivo, então você tem que tomar cuidado como você lidar com a criança, porque se você olha feio para uma criança ou fala com ela de uma forma mais brusca, ela vai chegar em casa e falar, o tio brigou comigo, e você não brigou com ela. Aí como é que você vai explicar para o pai, pai, que eu não estava legal, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação também, tá? Vamos falar agora, pessoal, de crianças de 4 a 6 anos, tá? A gente estava falando aqui, dando algumas orientações didáticas, e a gente vai falar sobre as crianças de 4 a 6 anos. A gente estava falando, agora que eu vi aqui, sobre as orientações didáticas das crianças de 0 a 3 anos. Agora a gente vai trabalhar com crianças de 4 a 6 anos, tá? Na verdade, pessoal, eu vou parar essa aula aqui, porque assim, como eu vou entrar com as orientações didáticas para essa faixa etária daqui a pouco, eu não vou começar e não conseguir terminar depois, tá? Então eu vou... Acho que vou deixar uma próxima aula aqui, tá bom? Vamos começar aqui, depois a gente dá continuidade, né? Já aproveitar que estamos no embalo. Vamos lá, crianças de 4 a 6 anos.
Primeiro, utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas e em suas brincadeiras, tá? Então a gente tem a criança tem uma utilização expressiva e intencional ali do movimento nas situações cotidianas, né? Ou seja, ela sabe o que ela já está fazendo quando ela se expressa através de gestos e movimentos ali. Segundo, percepção de estruturas rítmicas para expressar-se corporalmente por meio de dança, brincadeiras e outros movimentos. A criança já tem aí, né? Ela tem que alcançar esse domínio das danças, por exemplo, né? Dos passinhos ali, mas ela, não uma coisa estabelecida pelo professor, mas por ela. Terceiro, valorização e ampliação das possibilidades estéticas do movimento pelo conhecimento e utilização de diferentes modalidades de dança, tá? Então, assim, também, a criança, assim como o professor, precisa valorizar essa ampliação das possibilidades estéticas, ou seja, do aperfeiçoamento da criança nas danças, nos gestos, né? Conforme a criança vai aprendendo a dançar melhor, tem que ter essa valorização, tanto por parte do professor, quanto por parte da própria criança ali, né? Que ela está aprendendo, que ela está evoluindo, que ela está ganhando prática ali nas questões ali do movimento. Na utilização de diversas modalidades de dança. E por último aqui, pessoal, percepção das sensações, né, os limites, potencialidades, né, sinais vitais, integridade do próprio corpo. A criança reconhecer ali o coraçãozinho batendo, né, quando a barriguinha está pedindo comida, e por aí afora, né, quando a barriguinha está cheia. Percepção das sensações, né, sensação de bem-estar, de mal-estar, uma dor, né, uma cócega, alguma coisa assim. Os limites, né, até onde ele consegue chegar, até onde ele consegue ir, né? Integridade também do próprio corpo, né? Então tudo isso aí a criança precisa se apropriar durante os 4 a 6 anos. Agora a gente vai falar da orientação didática para as crianças aí de 4 a 6 anos, tá? O espelho, né? O bendito espelho, espelho meu, né? O espelho, ele continua a se fazer necessário para a construção e afirmação da imagem corporal, em brincadeiras nas quais meninos e meninas poderão se fantasiar, assumir papéis e se olharem. Gente, eu também já falei isso aqui em outra aula, tá? Então, assim, gente, fala sobre conjunto de maquiagem, diversas roupas, até mesmo papéis, acessórios, bijuterias, né? Diversos tipos de coisa aí que a criança possa se vestir, se transformar para poder realizar as suas brincadeiras, tá? Então o espelho vai ajudar muito isso, ela vê a transformação dela, as brincadeiras ali. Com eles, né, e diante do espelho, a criança consegue perceber que a sua imagem muda, sem que modifique a sua pessoa, ou seja, ela continua sendo o Pedro, o João, a Maria Clara, a Ana Júlia, né, mas agora a Ana Júlia parece a mamãe dela, né, o João Pedro parece o irmão dele, o papai dele, tá bom? Então eles começam ali a perceber que eles mudaram, né, a sua aparência, mas que eles continuam sendo a mesma pessoa. Pode-se propor alguns jogos e brincadeiras envolvendo a interação, a imitação e o reconhecimento do corpo, como por exemplo, Siga o Mestre e Seu Lobo, né? Então são brincadeiras aí que envolvem a interação social, envolvem a imitação, né? E o reconhecimento do corpo também. O professor pode propor atividades em que as crianças, de forma mais sistemática, observem partes do próprio corpo ou de seus amigos, né? Usando como modelo, por exemplo, como por exemplo para moldar, pintar ou desenhar. Essa possibilidade pode ser aprofundada se forem pesquisadas também obras de arte em que partes do corpo foram retratadas ou esculpidas. Tá? Então, assim, o professor também pode propor atividades para que as crianças, por exemplo, assim, desenhe o seu coleguinha, como que você acha que o coleguinha é? Então um vai desenhar o outro ali, vê que o coleguinha é mais gordinho, vai desenhar uma bola com uma bolinha em cima, simbolizando a cabeça e o corpo. O outro vai desenhar um palito ali, que normalmente é o que eles fazem, né? E por aí afora, tá? Cada um vai desenhar o coleguinha como ele acha que o coleguinha é. E isso ajuda mais ainda se você mostrar obras de arte ali, seja uma pintura, seja uma escultura, que possa mostrar partes do corpo onde a criança também possa reconhecer ali os braços, os dedos, possa reconhecer ali também a parte, por exemplo, do bumbum, né? Ver, olha, a estátua tem bumbum, então eu preciso fazer meu colega com bumbum, então ele vai fazer um redondo ali, né? Olha, a estátua tem uma barriguinha, um umbigo, né? Então ele vai também acrescentar aí, colocar mais detalhes no seu trabalho. Tá? É importante lembrar que nesse tipo de trabalho não há necessidade de se estabelecer uma hierarquia prévia entre as partes do corpo que serão trabalhadas. Gente, eu falei isso aqui na outra aula, meu Jesus, é tudo repetitivo.
Tá? Então, assim, eles podem desenhar, começar pela cabeça, começar pelo corpo, começar pelos braços. Tá? Não existe uma hierarquia, o professor não pode estabelecer esse tipo de coisa. Pensar que para a criança é mais fácil começar a perceber o próprio corpo pela cabeça, por exemplo, depois pelo tronco, por fim pelos membros. Né? Pode, por exemplo, não corresponder à sua experiência real, né? O professor esperar que ele comece ali pelo tronco e a criança comece pela cabeça. Nesse sentido, o professor precisa estar bastante atento aos conhecimentos prévios das crianças acerca de si mesmas e de sua corporeidade para adequar seus projetos e a melhor maneira também de trabalhar com os grupos de crianças. Né? Então, o professor precisa entender também qual que é o conhecimento prévio da criança e como ela se vê, né? Como que ela vê o ser humano. Por isso que ela vai começar por determinado ponto ali e não necessariamente por onde o professor acha. Tá? Agora sim, pessoal, a gente vai dar uma pausa e vamos continuar na próxima aula, tá bom? Porque aqui já passou de 30 minutos aí, senão a aula fica muito longa, tá bom? Então não esquece de se inscrever, de dar aquela curtida, bons estudos e até a próxima aula.